Olá, sejam muito bem-vindos a essa casa. Nesse vídeo nós vamos discutir o conceito de espírito vital que aparece nesse livro da Isabel Rochard de Lavallée, Os 101 Conceitos Chaves da Medicina Chinesa, que é um livro maravilhoso, né? Mas infelizmente esgotado hoje. Eu estou falando em janeiro de 2026, sendo vendido aí a preços exorbitantes, né? Tá aí cerca de R$ 700, né? Livro que foi vendido novo a 110, R$ 120, enquanto ainda estava disponível, né? Então, para resolver essa lacuna, né, resolvi trabalhar alguns conceitos desse livro, né, trazer para vocês aí alguns conceitos desse livro. E a escolha desse conceito em especial foi feita pelo aluno Vitor Massara. E ele foi direto ao ponto, né? Porque, como vocês vão ver, esse conceito ele é central, né? Ele é profundo, é muito importante. Ele não aparece de maneira tão evidente nos textos de medicina chinesa comuns, em manuais como Maciossi, Alteroshi, né? É, mas ele está presente de alguma forma, né? Vocês vão ver que ele está presente. Mas talvez não esteja tão evidente porque ele vai um pouquinho mais fundo do que se costuma ir, né, nesses manuais. Né? É um conceito fundamental, central, vocês vão ver, muito importante. É tão importante que ele tem um livro inteiro escrito sobre ele, né, que é esse que está aí na tela. Essa é uma tradução do capítulo 7 do Huai Nan Zi, que é um texto de sabedoria chinês milenar. Ele foi escrito próximo do Imperador Amarelo e tem vasos comunicantes entre os dois, né? E o espírito vital, na verdade, é o título do capítulo 7. Né? Então, é um conceito bastante importante, inclusive para a medicina chinesa. Né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração para decifrar esse conceito é a presença dos dois ideogramas relacionados a rim e a coração, né? Jing Shen. Jing é o Jing, né? A essência, né? E Shen, o espírito, né? São dois conceitos que a gente está acostumado com eles, né? Agora, como frequentemente acontece na língua chinesa, ao juntar dois conceitos, forma-se um terceiro, né? Evidentemente que carregando elementos dos dois ideogramas em separado, mas é um outro significado que aparece aqui, né? Então, em primeiro lugar, né, o Jing é a essência armazenada pelo Rin, né? E Shen, o espírito, né? Então aqui a gente tem a união do coração e do rim, né? A união desses opostos, fogo e água, dentro dos 5 elementos, né? Então é a união de extremos, né? É a união também do céu e da terra, né? Dentro do universo aqui dos 3 tesouros, né? Como está aparecendo na imagem, né? O Shen, o Qi e o Jing. Isso aqui é uma referência que sempre retorna nos textos de medicina chinesa, de filosofia chinesa, a esse entendimento do cosmos como uma trindade. Né? Então, essa é uma forma de colocar essa visão. Né? Então, o céu, a terra e os seres. Né? O céu aqui corresponde ao Shen, né? Ele é mais sutil, né? Mais amplo, luminoso. Né? A Terra aqui corresponde ao Jing, nessa metáfora que é a parte física da vela, né? Então, tanto o pavio quanto a cera da vela, a matéria, né? É o Jing, é a Terra, e o Qi, o meio do caminho. Né? Então, nesse conceito de espírito vital, nós temos a união dessas duas coisas. Vejam que
apesar disso, né, a tradução que se dá não é de essência espiritual, por exemplo, né? Poderia ser, né? Jing Shen poderia ser essência espiritual ou espírito da essência. E a tradução, na verdade, ela traz a palavra vida, né? Espírito vital. Isso acontece por quê? Porque é justamente a união do céu e da terra que promove a vida, né? Que faz a vida ser possível, né? Esse é o entendimento do pensamento chinês, né? É a união do Yin e do Yang. O Yin e o Yang separados, né? Eles não significam vida, né? É preciso uma interpenetração dos dois. Até em termos de masculino e feminino, né? É através da união do masculino e do feminino que a gente tem a vida. Evidentemente que existe a reprodução assexuada, né? Mas já nos organismos um pouquinho complexos, né? Para haver reprodução, para haver vida, eu preciso da mescla do masculino e do feminino. Então é justamente isso que a gente está vendo aqui, né? Para entender melhor o conceito de espírito vital, é preciso entender um pouquinho mais profundamente o conceito de Jing, né? Eu não vou entrar no Shen, o Shen, com o que a gente já sabe é suficiente para mim, né? O espírito, né? Agora o Jing é interessante que a gente acrescente a ideia de essência que aparece em negrito na definição, isso aí é uma definição do dicionário. É preciso que a gente acrescente também esse significado que aparece em segundo lugar aí, refinado, né? Esse ideograma traz esse significado de um refino, né? De uma coisa trabalhada, de um processo, né? Algo que é meticuloso, né? Isso aparece na medicina chinesa também, por exemplo, quando se tem o trabalho do baço, que é a extração, né, da essência refinada dos alimentos e bebidas, né? E aí essa expressão refinado aparece, né? A essência refinada dos alimentos e bebidas, né? A transformação, a separação do puro e do impuro que o baço faz é justamente para extrair essa essência refinada. Então, aquilo nos alimentos que é útil ao corpo, né? Aquilo que representa a sua natureza mais profunda, né? Mais refinada, é extraído do alimento. O resto é dispensado, né? Então, isso vai ser importante para o nosso entendimento aqui de espírito vital. E aí um primeiro passo, né, é entender que o espírito vital significa a encarnação do espírito, né? A presença do espírito na matéria, né? Essa é a ideia de espírito vital, né? E por que essa história do refinado? Porque existem níveis diferentes de refino possíveis, né? A diferença que se coloca entre o homem e outros seres menos complexos é justamente o homem, justamente o fato de que o homem tem o espírito mais refinado, né? Tem a essência mais refinada, né? Isso faz com que a presença dos espíritos seja maior, né? Então vejam aí a citação do Huai Nanzi, justamente aquele texto que apareceu lá no início, né? Cujo capítulo 7 tem esse título, né? Jing Shen. Então, aí ele diz, um Ti menos refinado gera as pequenas criaturas. O Ti refinado gera os humanos, né? Então, esse é um dado muito importante, né? A encarnação do espírito, né? A presença do espírito na matéria se dá de maneira diferenciada entre os seres, né? E é justamente esse refino que vai determinar a maior ou menor presença, né? E essa presença ela se dá de maneira a misturar carne e espírito totalmente, né? Daí que eu trouxe essa imagem para vocês que eu gosto muito, né, do quadrado e do círculo, né, interpenetrando-se, né? Assim como o Yin e Yang se interpenetram, né? Então, na vida real é difícil separar as duas coisas, né? E assim foi visto pela tradição chinesa.
vejam como que essa imagem, né, ela também manifesta outras interpenetrações yin yang de outros elementos, como o sangue e o chi. Né? Sangue e chi não se separam. Né? Se separarem, né, eles duram pouco tempo. Né? Eles morrem rapidamente. Né? Assim como a alma Po e a alma Hum é uma outra imagem dessa união íntima. Né? E a ideia aqui do conforma e sem forma. Né? Por que história é essa? Né? Conforma é a matéria. Né? A matéria não é à toa que o seu símbolo é o quadrado. Né? Existe uma... ela é mais palpável, né? É mais estruturado. Né? O quadrado é a base de edifícios. Né? Ele tem ângulos retos. Né? A conta é mais fácil até na geometria. Né? Então, é o símbolo da forma, né? da matéria, da terra, né? Para oposição ao céu. E o sem forma aqui é representado pelo círculo. Né? É justamente o mais etéreo, celeste, né? o espiritual. Então, Jing Shen, né? A união do conforma e do sem forma, da carne e do espírito. Né? Agora vejam bem que essa diferenciação que se faz entre o homem e as pequenas criaturas, como está aqui no Huainanzi, né, é possível de se fazer também dentro do universo dos seres humanos. Então, é possível pensar em seres humanos com a essência mais refinada e menos refinada. Né? Isso vai fazer com que a presença dos espíritos seja maior num ser humano cuja essência esteja mais refinada. Né? E é possível refinar essa essência. E isso aí vai no coração da acupuntura. Né? Vou tratar disso daqui a pouquinho. Antes disso, um pequeno passo. Né? O que significa a maior presença dos espíritos? Né? Significa maior consciência, né? Significa a presença de conhecimento, de percepção, de sabedoria e de liberdade. Né? É isso que diferencia os animais, os seres, as pequenas criaturas do homem. Né? Veja como que os animais têm sim percepção, inclusive podendo ser mais aguçada do que a do ser humano. Né? Isso é um sinal da presença dos espíritos. Né? Eu estou falando aqui sempre no plural, espíritos, né? Seguindo a tradução que a Rochá dá desse termo Shen. Né? Ela não coloca espírito no singular, ela coloca espíritos. Né? Então, agora, os animais não têm conhecimento, pelo menos não da forma como os seres humanos têm, né? não na profundidade que o ser humano tem, né? Assim como a consciência e a sabedoria. Né? E a liberdade. Né? As pequenas criaturas elas são limitadas pela sua condição, né? a um comportamento muito limitado. Né? Já o homem ele tem uma amplitude maior de ação. Né? Existe o livre-arbítrio. Né? É possível discutir se existe uma limitação a esse livre-arbítrio. Né? Inclusive aqui dentro desse contexto, né? O maior refino da essência leva a um maior livre-arbítrio, né? Uma maior liberdade de ação. Lembrar aqui que Jing, essência, Rin, estão relacionados ao conceito de destino na medicina chinesa. Né? O Ming, né? Destino. Inclusive tem um ponto de acupuntura, né? O VG4, entre a L2 e L3. Né? Ele o nome do ponto é Mingmen, porta do destino, às vezes traduzido como porta da vida. Né? E é justamente isso que a essência dá. Né? Pensando em termos genéticos, mas não só genéticos, né? Isso que a gente traz do berço ou além do berço, como queira, né? Os nossos talentos, nossas vocações, né? Tudo isso traz um limite, certo? Mas é possível ir além, né? É possível
ampliar a nossa liberdade, né? Através do refino da essência, né? E aqui a gente vê o ponto de contato desse termo, Jing Shen, espíritos vitais, com um conceito que aparece nos manuais de acupuntura, né? A história do Shen alojado e desalojado, né? Essa terminologia aparece quando se está falando das patologias psíquicas, né? Onde há uma desvinculação com a realidade, né? Onde se tem mesmo uma mente avoada, né? Uma cabeça voada, por assim dizer, né? Uma não presença, né? E no limite, né? Uma perda de contato total com a realidade, a loucura, né? As condições mais graves aí da psicopatologia, né? Agora, vejam que isso aqui está enraizado nos espíritos vitais, né? Não é uma questão binária, né? De o espírito estar alojado ou não estar alojado. Os espíritos podem estar mais ou menos alojados, né? Nós podemos ter mais presença dos espíritos no corpo, né? Ou menos presença, numa escala, né? De gradação infinita, certo? E é possível, em vida, né, trabalhar para que, com o refino da essência, essa presença dos espíritos seja maior, né? Como fazer isso? Essa é uma questão muito relevante, né, que está no coração da medicina chinesa, talvez assim, mais ainda no coração da acupuntura, né? Essa técnica, né, ela sempre foi praticada por terapeutas, por assim dizer, né, que se dedicavam a essas práticas, né, de refino do espírito. Vou citar um livro aqui que não está na imagem, me veio à cabeça agora, Cisnes Selvagens, da Yun Chang. É um livro fácil de achar, da Companhia das Letras, né, fez muito sucesso aí há uns 10 anos atrás. Um livro que se acha facilmente em sebo, né? Não é um livro sobre medicina chinesa, é uma biografia da autora. São 3 gerações de mulheres chinesas: a avó da autora, a mãe da autora e a própria autora. Não é um livro sobre medicina chinesa, mas na história aparece um médico que é casado com a avó da autora, né? Perdão. E ali a gente tem contato com a vida dessa pessoa, né? As práticas, a rotina, o comportamento, né? A forma como essa pessoa reage aos acontecimentos narrados no livro, né? E a gente vê como que a rotina desse médico, né, passa em grande medida pela prática do Qigong, pela prática desses exercícios de refino da essência, né? Então a pessoa acorda cedo, né? Faz lá os seus exercícios de meditação, de respiração, né? Tem todo um cuidado com a alimentação, né? Então, é uma preocupação constante, né? Ele vive uma vida longa, né? Enfim, tem outros tantos detalhes. Não percam esse livro, né? Os Cisnes Selvagens. E aqui aparece no próprio texto da Rochá, nesse 101 Conceitos, ela, né, em poucas palavras, ela resume aqui essas práticas, né? Então ela diz: quem acalma a mente, diminui os desejos, equilibra as emoções, vigia a alimentação, conduz os sopros. Sopros aqui é a forma como a Rochá traduz Qi, tá? De novo no plural, né? Sopros, né? E não sopro, e não energia, né? É a opção de tradução que ela faz, evidentemente profundamente bem fundamentada aqui. Uma hora a gente conversa sobre isso, né? Aliás, é um assunto bom para ser discutido, né? O conceito de Qi.
Então conduz os sopros, respiração, exercício, meditação, vigia a qualidade das suas essências e aumenta nele a presença dos espíritos. Né? Cada frase dessa aqui, cada termo dá uma conversa, né? Porque é uma enorme profundidade que tem aqui e todo um acúmulo de técnicas dentro da história chinesa, né? Que está envolvido em cada um desses aspectos aqui, né? Dentro da tradição chinesa existe a figura dos Fangxi, que são os mestres das técnicas, né? Que a gente pode entender aí, para simplificar, como os yogis chineses, né? Por assim dizer, né? Ou seja, pessoas dedicadas a esse refino da essência, né? Essas técnicas de longevidade, a essas técnicas de cultivo do espírito, né? Então, cada palavra aqui, né? Esse parênteses aí, ó, respiração, exercício e meditação, são os 3 pilares do Qigong, né? É o trabalho com a energia, né? Qigong, através do controle da respiração, de movimentos corporais, do exercício físico, né? E das mentalizações, da meditação, né? Vejam que aqui tem os 3 tesouros, né? O corpo físico, né? Exercício físico, a respiração, o Qi, e o trabalho com o Shen, né? Então, tem toda uma complexidade aqui que uma hora a gente pode ir destrinchando, né? É todo yoga isso aqui, na verdade. E aí eu trouxe uma citação do Sadhguru aqui, que é um mestre indiano, que está facilmente acessível hoje no YouTube, inclusive em português. Não percam. Ele diz o seguinte: Bhuta Shuddhi consiste em remover tudo o que você construiu para que a obra do Criador se manifeste e brilhe dentro de você. E o Sadhguru diz que Bhuta Shuddhi é o espírito do yoga, né? A razão de ser do yoga. A prática do yoga passa pelo Bhuta Shuddhi, né? E esse termo significa a limpeza dos elementos, né? A limpeza dos 5 elementos dentro do yoga, né? Os 5 elementos dentro do yoga vão ser os mesmos que os ocidentais, não que os chineses, né? Então, terra, água, ar, fogo e o éter. Então, a limpeza desses elementos é uma forma de trabalho espiritual, né? Essas técnicas vão desde coisas simples, como, por exemplo, tomar um banho, mergulhar num rio, no mar, né? Que faz uma diferença na energia, né? Sensivelmente, a gente percebe uma diferença, né? Uma pequena transformação. Então, são técnicas que vão desde práticas assim, tão simples, né? Quanto coisas mais complexas, né? Então, é precisamente a mesma coisa aqui da tradição indiana, né? A tradição do yoga, né? A limpeza dos elementos é o refino da essência, né? Aqui uma citação do Chuang-Tze, ou Zhuangzi, que é um grande mestre da tradição chinesa, talvez o maior deles. Ele diz o seguinte: aquele que se mantém firmemente no caminho, no tal, é pleno em virtude. Aqui, 2 observações, né? Sempre que esses textos da filosofia, da teoria, do taoísmo, né, fizerem referência a caminho ou a via, né, vocês podem saber que é uma tradução de Tao, né, que é uma tradução literal. Né? Tao é um caminho. E aqui virtude está em caixa alta porque é um conceito muito importante. Né? No livro Tao Te Ching, ou Dao De Jing, o Dao De, esse D é virtude. Né? Então, vamos dizer assim, para simplificar, a virtude é a emanação do tal. Mas vamos ficar por aqui, né? Porque esse conceito aqui requer uma conversa. Aquele que se mantém firmemente no caminho é pleno em virtude. Sendo pleno em virtude, é pleno em sua forma, seu corpo. Lembra do com forma e sem forma? Sendo pleno em seu corpo, é pleno em espírito. E ser pleno em espírito é o caminho do sábio.
Então essa questão do corpo, né, é tão importante quanto o cultivo do espírito e quanto o cultivo das energias, né, do Ti, dos sopros, né. Ah, paralelo a esse conceito do espírito vital está o Shenming, ou a brilho espiritual, a inteligência espiritual. Na verdade, no livro 101 Conceitos, é o próximo conceito. Né? Então, na página 86 está o espírito vital, que a gente está tratando aqui, na 87 aparece o brilho espiritual. Isso acontece porque, justamente com o refino da essência, a presença dos espíritos vai ser maior. Né? Então, vai haver maior brilho. Né? Isso é, inclusive, visível, palpável, né? Nos olhos, na pele, né? Na saúde da pele, na presença do Ti, do sangue, na vitalidade da pessoa, né? E no brilho dos olhos mesmo, né? Então eu trouxe para vocês algumas citações aqui. Uma da Rochade, um outro texto dela, e outra do Guanzi, que é um texto de sabedoria próximo do Huainanzi, no tempo, né? Então vamos lá. O primeiro texto da Rochá, em várias narrativas taoístas, espíritos adentram o seguidor do Tao, sendo a sua presença a marca da comunhão com o Tao. Né? E o Guanzi, concentre o seu Ti para estar de acordo com os espíritos. Então, duas coisas, né? Essa história da maior presença dos espíritos, né? Eu acho interessante essa imagem que traz essa auréola, né? Que está presente em outras tradições, né? Então é uma maior luminosidade mesmo do ser humano. Né? E aqui esse texto do Guanzi é bastante importante porque a história de concentrar o Ti está dentro das técnicas, certo? De refino da essência. Né? Uma preservação do Ti, um acúmulo do Ti. Né? Essas técnicas, conforme o tempo vai passando, fazem com que a gente fique, vamos dizer assim, ciumento do próprio Ti. Certo? Porque é uma coisa tão preciosa que faz uma diferença tão grande, né? Que a gente começa a ficar ciumento, né? Daí o cuidado com a alimentação, né? O cuidado com o fluxo da consciência, certo? Uma ansiedade, né? Uma irritação são formas de drenar a nossa energia, né? Uma irritação que aconteça durante uma refeição é um veneno. Certo? Então, são coisas simples, né? Mas que fazem toda a diferença. Né? Então, a melhor coisa que tem é realizar essas práticas, né? E ver a diferença que faz na vida. Né? E isso vai transformando a gente, né? Vai deixando a gente mais cuidadoso com o trato da nossa energia e, evidentemente, isso vai ter um impacto na nossa clínica, né? Então, a história de concentrar o Ti é fundamental, né? São técnicas e técnicas não só para absorver o Ti, como para não perder o Ti. Né? Uma citação do Chuang-Tzu, esse grande mestre da China. A superfície das águas, quando está calma, reflete a imagem clara da barba e das sobrancelhas. Né? É um espelho. Se a água estando serena possui tal clareza, e aqui é o mesmo ideograma de brilho espiritual, né? Ming, brilho, que dirá o espírito refinado. Então isso aqui é um outro elemento dessas técnicas, né? Muito importante, é esse acalmar as ondas mentais. Né? O Ti se manifesta no vazio. Né? Então, esse esforço constante, é preciso que ele seja constante, é preciso que haja uma atenção constante para esvaziar a mente, para pacificar a mente. Né? A mente funciona melhor vazia. Veja como que tem um olhar da medicina chinesa sobre o corpo que é maravilhoso, que é o seguinte, pensando em céu e terra, né?
a, o céu ele é yang e a terra é yin, né? E o yang tende ao movimento, certo? Ele se agita muito facilmente. Agora, para trazer saúde, para trazer o refino da essência, dentro desse contexto aqui, né, é preciso que o movimento contrário seja feito, né? Então, a tendência natural do céu, né, que é se agitar, é preciso tomar cuidado com ela, né? Vejam como é que nos nossos tratamentos, né, a gente lida muito mais com a ansiedade do que com a apatia mental, né? A apatia mental existe, né? A deficiência de yang do coração é uma síndrome, né? Mas é muito mais comum nos depararmos com ansiedade, insônia, né? A loquacidade, que é falar demais, né? A tagarelice, né? É muito mais, e não escutar o outro, né? Isso é muito mais comum do que a apatia mental, né? Então, essa é a característica do alto, né? Facilmente se agita, né? É a natureza do céu. Então, a saúde está no equilíbrio do yin e do yang. Então, o céu, né, o yang, ele precisa do yin, né? Ele precisa estar aterrado, ele precisa do silêncio e do não movimento, para justamente criar essa transparência aqui da superfície das águas, né? E a parte inferior do corpo, né, a terra, ela é o contrário, né? É a parte yin, ela tende ao imobilismo, né? Eu ouço falar, né, de pessoas que gostam de fazer exercício físico, mas eu desconfio muito. Depois do exercício físico, ou mesmo durante o exercício físico, é compreensível que haja ali um certo prazer, né? Mas para levantar da cadeira, né, é uma dificuldade, né? O corpo ele tem uma certa inércia, né? Ele fica bem num sofá, certo? Então, é a natureza, né? A natureza do yin é ser imóvel, né? E nós sabemos, né, que a saúde do corpo vai acontecer quando eu mesclo o yin e yang, então quando eu trago movimento para o corpo, né? Se a gente for seduzido pelo sofá, vai dar ruim, né? Então eu acho bastante interessante essa imagem, né? E aqui tem também essa história da superfície das águas, né? O efeito desse acalmar a mente, ele é muitíssimo poderoso, né? Porque ele dá acesso à profundidade, né? Me lembro que tem uma cena de um filme Karate Kid, não o primeiro, mas um desses aí que se seguiram, né? Que o mestre leva o discípulo para um templo no alto de uma montanha e ali ele fala com o discípulo para olhar uma, uma espécie de pia batismal, sabe? É, enfim, uma superfície com água, né? E aí ele fala com o discípulo, observa essa água aqui, dá para ver o fundo? Não, né? Vamos esperar um pouquinho aqui até que essas águas se acalmem, né? E assim que a água fica perfeitamente quieta, né, é possível ver o fundo daquela estrutura, né? E lá no fundo tem o desenho do Yin e do Yang, no caso, né? Então, essa é uma mensagem profunda, né? Essa mente silenciada, né? Ela pode ter acesso a grandes profundidades, né? Ao mesmo tempo que é um espelho, né? A superfície da água perfeitamente parada, ela reflete, né? E talvez essas duas profundidades sejam a mesma coisa, né? Enfim, haja um ponto de contato entre as duas, né? Então essa é uma das práticas fundamentais, né? O silenciar da mente, o acalmar da mente. Veja que se a gente for fazer uma prova para um concurso, uma prova na escola e tal, a agitação mental ela tira o nosso acesso ao conhecimento, né? Que está lá dentro, né? A gente estudou, a gente sabe a matéria, mas se
as águas ficarem agitadas, né, você é capaz de esquecer tudo, né, de ter um branco. E o contrário, né, a mente calma, ela acessa, né, aquilo que a gente estudou. E acessa coisas mais profundas, né? Até a profundidade máxima, né? Vejam que essa escolha do Vitor aqui, ela foi crucial, né? Ela foi lá na raiz da medicina chinesa, da acupuntura especificamente, né? Dessas práticas, né? E remete muito a esse outro livro da Rochá, Os Movimentos do Coração, onde os espíritos vitais talvez sejam um dos conceitos mais importantes, né? Esse livro aí é uma tradução do capítulo 8 do Ling Shu. Ling Shu, Imperador Amarelo, né? O segundo tomo do Imperador Amarelo, o tomo inteiramente dedicado à acupuntura, né? E o nome do capítulo é enraizar os espíritos, né? Um enraizamento dos espíritos. São 2 ideogramas apenas, espírito, Shen e raiz. Então, é um texto que fala de acupuntura e da necessidade do terapeuta, do acupunturista, enraizar o seu espírito e ser capaz de enraizar o espírito do paciente, né? Ora, o enraizamento do espírito acontece justamente no rim, né? No corpo, na matéria, na essência, né? Então é o coração aqui desse livro, né? Que talvez seja um dos textos mais incríveis que eu já encontrei nessa caminhada aí na medicina chinesa, né? É um privilégio, né? Porque é uma leitura do texto clássico feita com a ajuda de uma grande comentadora, né? Na verdade, é um livro da Rochá e do Padre Lar, né? Então né, o capítulo 8 do Ling Shu cabe numa folha 4. Se você for pegar só o texto em chinês, ele cabe numa folha 4. Com a tradução daí 4 páginas de texto, né? Talvez até menos se tirar o chinês, né? Então é um texto bastante curto e levou a um livro aí das suas 300 páginas, né? De comentários, né? Isso fala muito sobre esses textos sagrados, né? Que é o caso do Imperador Amarelo, né? É um texto de grande profundidade, né? Que requer leitura, releitura, comentário. Então é um grande privilégio ter acesso a esse texto, que até onde eu entendo não está esgotado, tá? E deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Esse livro aí, a edição em português, em alguns aspectos, supera a edição original em francês, o que é coisa rara. Os editores foram muito cuidadosos, né? Então, o tratamento do texto é melhor, né? Não a tradução, né? A tradução sempre vai... É sempre melhor o original, né? Mas eu digo o cuidado com a organização do texto, né? Ele traz, por exemplo, trechos em chinês originais, né? Numa organização que não aparece no original, né? E que ajuda a entender, né? Enfim, eu tenho feito um trabalho sobre esse... Está em andamento, né? Um trabalho sobre esse livro, numa monitoria que eu estou conduzindo. Aí, nesse momento em que falo, nós chegamos exatamente na metade do livro, né? Acabamos de terminar a primeira parte, né? E tem sido uma experiência maravilhosa, né? Porque justamente eu acho que a recompensa do professor é essa, né? Ao transmitir o conhecimento, a gente aprende muito, né? Então, se não fosse por essa oportunidade de ter um público, né? Que ouça as análises, né? Eu jamais faria essa leitura e releitura semanal desse texto, né? A tradução do chinês e tal. Isso a gente vai aprofundando, e tem sido uma porta de entrada para o Imperador Amarelo de maneira geral, né? Enfim. Então o Vitor foi aqui no coração da história. Então eu trouxe para vocês algumas passagens desse texto, desse livro, Os Movimentos do Coração.
que ajudam a gente a entender, né, o conceito que a gente está tratando, né, o espírito vital. Então, lá na página 42, ela diz: a associação das essências e dos espíritos é o espírito vital, mistério da vida. Os espíritos impregnam as essências, eles fazem a vida e fazem-na perdurar. Na página 44, cada vez que é tocado o nível profundo onde mora o espírito vital, pode-se afirmar que a vitalidade é restaurada. E aqui é o coração do livro, né? É o coração do Lin Shu 8, porque a proposta é que para realizar um tratamento é preciso que o acupunturista seja capaz de enraizar o seu próprio espírito e, além disso, ajudar a enraizar o espírito do paciente, né? Então é uma tarefa para a vida inteira, né? Não é nada fácil, né? É um desafio para todo e qualquer ser humano, essa maior presença dos espíritos, né? Esse refinamento da essência, esse Bhuta Shuddhi, né? E ao mesmo tempo é um grande desafio fazer com que o paciente seja capaz também desse refino, né? Trazer isso para o paciente de alguma forma através da acupuntura, né? Então essa é a proposta do Lin Shu 8, né? Isso que está dito lá, né? Ele fala do grande acupunturista, né? Então uma meta, né, profunda, né? Como fazer isso, né? É todo um trabalho, né? Mas essa é a proposta da acupuntura. No limite, né? Essa é a tarefa, essa é a incumbência, essa é a arte da acupuntura, né? É uma arte absolutamente profunda, que tem aí as suas vias de comunicação com a alquimia chinesa, com o Qigong, né? É um trabalho absolutamente sagrado, né? E vasto, né? Enfim, vamos para a próxima aqui. O mais importante na conduta e no tratamento de um ser. Essa é a citação do Jiang Zhebin, que é um mestre da dinastia Ming. É um dos autores mais incríveis, um dos mestres mais incríveis da trajetória chinesa. O mais importante na conduta e no tratamento de um ser é, primeiro, a manutenção dos espíritos e só depois a manutenção do corpo, né? É interessante aqui que a ênfase dada a essa questão, né, do enraizamento do espírito, da manutenção do espírito. Isso é central, né? O corpo, ele é uma consequência, né? Então não é à toa que esse trabalho do acupunturista, ele é fundamental, né? E aí, para terminar, eu queria trazer para vocês alguns conceitos que estão aí orbitando o espírito vital, né? Falando sobre isso, a gente se depara com conceitos que estão ali perto, né? Um deles é a posse de si mesmo, né? E a não ação. Não ação é um conceito tão importante na tradição chinesa. Isso aí, para quem pratica tai chi ou alguma arte marcial, né? Para quem teve contato com a tradição chinesa de alguma forma, já deve ter passado por esse conceito de não ação, né? Que é fácil de confundir, né? Porque fica parecendo uma inatividade ou uma incapacidade de agir, né? Quando na verdade é o contrário, né? Num estado de não ação, a nossa ação, na verdade, vai ser a mais poderosa possível, né? A mais clara, a decisão mais bem tomada, né? O efeito mais profundo, mais duradouro, mais forte, né? Então é justamente o oposto. E isso passa pelo enraizamento do espírito, né? A questão é que é contraditório, né? E aqui a gente está num terreno contraditório. Nós estamos falando da união do céu e da terra, né? Da união da água e do fogo, né? Do yin e do yang, né?
Então, é esse esvaziar que preenche, né? Esse trabalho de limpeza, de refino, né? Que vai trazer, na verdade, mais conteúdo, né? Enfim, uma coisa até difícil de ser colocado em palavras, né? E a posse de si mesmo gira em torno disso, né? Então eu trouxe uma citação de novo do Huainan Zi. Quando falamos em posse de si mesmo, entendemos a preservação da integridade. Pela preservação da integridade, somos então um com o tal. Então isso aqui é uma questão central, né? Esse conceito de integridade. Aqui nós estamos falando da união do céu e da terra, do fogo e da água, do yin e do yang. Então um esforço para superar a dualidade, né? Então, superando a dualidade, nós temos contato com a sabedoria, né? Eterna. E temos posse de nós mesmos, né? Controle sobre o nosso destino, né? Fazendo uma ponte aqui porque a gente estava conversando mais cedo da liberdade, né? Então, são conceitos aí que estão envolvidos, né, com essa história da espírito vital, né? Então eu coloquei para vocês aí o que a proposta, né, de união de céu e da terra colocada de outra forma, né? A união do movimento e da quietude, que aparece muito no Tai Chi, que aparece muito nos exercícios de equilíbrio, né? O Tai Chi é muito interessante por isso, né? Me lembro que eu estudei numa escola que tinha a seguinte frase, né? A natureza não se cansa porque ela descansa em movimento. Né? Então o Tai Chi coloca a gente está em movimento, mas ao mesmo tempo a gente começa a entrar num estado meditativo ali, né? Porque é um movimento lento, cíclico, né? E as duas coisas acontecem, né? A união do movimento e da quietude é uma maneira maravilhosa de praticar meditação e tal. O mutável e o imutável, o tempo e o não tempo, né? O consciente e o inconsciente. Veja como é que essa ideia de integridade, de ser um com o tal, ele aparece aqui, pelo menos no Jung, né? No conceito de individuação, né? De levar luz ao inconsciente, né? De incorporá-lo, né? E um termo que está bastante presente na medicina chinesa, céu posterior e céu anterior, né? Então, uma forma de unir os dois. E para terminar, um último conceito aqui relacionado, né? Então, que está orbitando também em torno do espírito vital, e uma reflexão, né? Então, a arte do coração é uma dessas técnicas, né? Ou uma das formas de se fazer referência a essas técnicas de cultivo da essência, de refino da essência, né? Então a citação aqui do Xunzi, também um texto aí próximo, na verdade Xunzi é um autor, mas está próximo aí desses outros textos que eu estou citando, né? Como pode um homem conhecer o tal? Pelo coração. Como o coração pode conhecer? Pelo vazio, a pura atenção que unifica o ser e a quietude. Então, de novo, essa história da união dos opostos, né? A característica do ser é a mobilidade, o movimento, né? A vida ela é perceptível, né? O sinal da vida é o movimento, certo? Tá quieto, tá morto, né? Movimentou, tem vida ali, né? Então, a unificação do ser e da quietude através do vazio, né? E aí uma pequena reflexão aqui. Vejam como que baço é o órgão, né? O zang, que tem a capacidade da concentração mental, né? E ele está justamente no meio do caminho entre o rim e o coração. Né? Ele está ali no aquecedor médio, né? E é ele que faz esse movimento da mente, né? De concentração. E aí, se a gente reparar bem, tantas técnicas de meditação passam pela concentração, certo?
As técnicas são várias, né? Concentrar na chama de uma vela, na respiração, no mantra, não importa, né? Nos próprios pensamentos e tal. Mas o fato é que existe esse esforço de concentrar a mente em um ponto, né? Que quem já fez meditação sabe que não é nada fácil, né? Nossa mente está a todo momento se desviando, né? Preciso trazê-la de volta. Agora vejam que num instante em que a nossa concentração esteja perfeitamente focada no objeto, ocorre ali naquele instante uma mistura, uma junção da totalidade e, né, da plenitude do vazio. Né? Então, plenitude está onde? Né? Na nossa concentração. Quando nós estamos perfeitamente concentrados em alguma coisa, aquela coisa ela toma conta da nossa consciência de maneira total, certo? O universo desaparece, certo? Então, ao mesmo tempo, existe uma plenitude porque o foco da nossa consciência faz com que aquele objeto preencha toda a consciência, né? E ao mesmo tempo o vazio está ali porque o resto desaparece, né? Então, não precisa da meditação, né? Isso acontece em outras circunstâncias, né? Você está assistindo um filme e está, de preferência no cinema, né? Vamos combinar, né? Não tem banheiro, não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem nada. Numa sala escura, né? Parece que num filme bom, né? Parece que a gente esquece do corpo, né? Esquece de tudo, esquece da vida. Você entra dentro da tela do cinema, né? Então é justamente isso, né? O todo desaparece e aquele foco da nossa concentração é pleno, né? Então eu trouxe essa citação aí por último, né? Em perfeita plenitude e vazio, o coração é uno, né? Talvez o que a meditação traga de diferente é um exercício com esse fim, né? Uma prática que, né, procura aprofundar esse aspecto em particular com as consequências que quem pratica meditação conhece, né? São, né? É uma grande profundidade, né? E queria terminar com uma menção aí a uma forma de entrar nesse estado de espírito por meio da poesia, né? E por meio de um caminho ocidental. E vejam bem vocês, pelos Estados Unidos. O Walt Whitman é um poeta norte-americano do século XIX, né? Nova-iorquino, né? Eu li essa citação aqui da Rochat, de novo dos Movimentos do Coração, que me lembrou muito Whitman. Diz o seguinte: o coração está vazio quando ele é capaz de receber a tudo, de tudo aceitar e considerar, porque ele não está preso a uma ideia, a um ser, a um desejo. Não excluir nada daquilo que existe permite não se comover exageradamente e reagir de maneira justa. Então, essa história de receber a tudo, de abraçar a tudo, é uma sensação que a gente tem lendo esse texto aí. Eu coloquei para vocês aí à esquerda uma boa tradução, e à direita o livro que me trouxe isso. Eu encontrei esse livrinho aí numa banca de jornal, vendido a R$3. Ele já estava completamente depauperado, né? Papel jornal, horrível, né? Peguei aí, mas eu levei aquilo para casa, fui lendo e o impacto foi tão grande que eu me lembro onde eu estava. Eu estava na cozinha de um tio meu e conversando com ele e ao mesmo tempo lendo esse texto aí, avançando na leitura, né? E de repente eu senti esse impacto, né? Esse abraçar a tudo, essa totalidade, essa união com todos os seres, né? Então, a gente tem várias formas de praticar isso, né? Pode ser fazendo Qigong, pode ser assistindo uma boa
um bom filme, né? Tendo uma boa conversa com um amigo, fazendo uma caminhada ou lendo poesia, né? Mas de qualquer maneira, tudo isso aí vai ser fundamental para a gente enraizar o nosso espírito, né? E refinar a nossa essência e refinar a nossa prática de acupuntura de uma maneira bastante profunda, né? E esse é o propósito, né? Então, espero que tenha ajudado a dar essa perspectiva aí tão fina, né, da acupuntura, né? Tão refinado, não é isso? É isso. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que tenham gostado, né? E nos vemos aí num próximo encontro. Abração.